Jesus, na quinta-feira santa, antes de ser crucificado na sexta, disse: Pai, me livra desse cálice. Você queria que eu cumprisse, Se puder, né? que eu fosse o Messias violento, profetizado por todos os seus emissários proféticos, mas eu, Jesus, não consigo ser isso. Você criou a velha aliança, me permita criar a nova aliança. Eu vou levar todos os seres humanos para você, mas pelo amor. Você quer que eu use os meus superpoderes para levá-los, desde que você perdeu o controle sobre Adão e Eva, porque no fundo é esse o jogo. E Javé disse não. Aí Jesus, que tinha superpoderes para fugir daquilo, não foge, aceita, se submete, esperando a todo momento, até o último instante que ficou na cruz, que Javé voltasse atrás. Javé não volta. Aí diante disso... Mas ele sabe que Javé não vai voltar? Ou ele tem esperança? Ele tem esperança. Por isso que quando ele ressuscitado, ele ficou estupefato, porque Javé não voltou. Esse é o problema. Por que me abandonaste? Então, assim, e eu falo tudo isso nos meus livros. A minha posição é muito solitária. Eu consigo desagradar todo mundo. Eu nunca tinha ouvido esse tipo de análise. Porque, em tese, e eu não estou passando minha opinião, eu estou passando o que na espiritualidade me é solicitado. Mas eu então, assumo ele como homem e Deus, ou você não acredita nisso? Não, esqueça não? Deus. Ele não é Deus? Mas nem um pouco. Ele é um profeta? É um super ser humano, é um super espírito, mas Deus... Olha, nós não conhecemos Deus. E ele tinha uma missão? Tinha. Que missão foi essa? Era de ser o super Messias, que foi profetizado ao longo de milênios, que iria Mas ele foi escolhido por Deus, ou não? A história que eu explico nos livros não é bem essa. Qual seria a história? Você me fez 4 perguntas, eu estou tendo que pular. Vamos lá. A gente estava falando sobre o mal e tal. Qual linha você prefere primeiro? Deixa eu esgotar essa linha do mal, depois eu chego. Bom. Pode ser assim? Pode. Você me lembra depois, então? Lembra. Tá. Eu sou mais novo que você, fique tranquilo. A sua memória está melhor. O que a igreja fez para explicar o Javé dizer não a Jesus? Que era uma profecia que tinha que ser cumprida. Os teólogos, na exegese bíblica, dizem o quê? Deus, o Javé amou tanto a humanidade que mandou seu único filho como cordeiro, para pagar com seu sangue os pecados da humanidade. É isso que está escrito. Exatamente. E é isso que todos nós, 2000 anos, aceitamos. Exato. Mas nós acabam os sacrifícios antigos e tem esse cordeiro que faz o sacrifício máximo e definitivo. Aí nós somos seres racionais. Aí a pergunta é: você faria isso com seu filho? Eu não. Eu também não. 2. Por que diabo, se eu sou um Deus superpoderoso, onipresente, onisciente, onipotente, justo, blá, eu vou precisar do sangue de alguém para pagar pecado de outrem? Entende? O que é que isso significa? Isso não tem o menor sentido lógico. Então, todas as justificativas dos teólogos são absolutamente ridículas, simplórias, furadas e, o pior, desonestas sobre a lógica humana. Observe você via epistemologia, ontologia, o que você quiser. Mas o que é que acontece? Acontece que, para o catolicismo, a palavra de Deus não vale. Sabia disso? Por quê? Porque o que vale é a interpretação da igreja sobre a palavra de Deus. O dogma católico teve que tirar das palavras de Javé a verdade, porque Javé é maluco, é um Deus maluco. Então, quando surgiu o catolicismo, a igreja é quem diz para a humanidade o que Deus falou, deixou de dizer, ou quem interpreta. Então, o que vale não é o que está na Bíblia para o católico. Vale o que o padre, ou seja, o Papa, interpreta e escreve um cânon, um dogma, e aí os católicos acreditam naquilo. Lutero foi alguém que disse: isso não é honesto. Aí Lutero voltou a dizer: tem que acreditar literalmente na Bíblia. Aí surgiu o protestantismo, que hoje, em tese, se fosse fiel a Lutero, acreditaria literalmente na Bíblia. Eles acreditam, mas qual o problema? Cada pastor interpreta de um jeito, ou seja, está voltando à questão do catolicismo. Então é por isso que, como você disse,
Se você chamar 100 padres daqui, 100 pastores... Cada um vai ter uma visão. Cada um vai interpretar de um jeito e todos não homenageiam a racionalidade humana. Porque nada do que eles dizem, se sair da questão de fé, respeita a lógica humana. Não para em pé. Não para em pé, cara. Não, mas isso é uma questão de fé. Aí tem que ser respeitado. Entendi. Então, fé, cada um diz o que quer.